Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Gente, estamos chegando ao fim do primeiro semestre. Passa muito rápido, estamos ao vivo para todo o país. A você ligadinho com a gente, muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos então, né? A partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Nova paralisação de motoristas e cobradores para a cidade de São Paulo. Pelo menos 1,5 milhão de pessoas foram diretamente atingidas apenas na manhã desta quarta-feira. Passageiros chegaram a fazer filas nos pontos hoje cedo. Sem transporte, o jeito para a prefeitura foi mais uma vez suspender o rodízio e a circulação de veículos foi liberada na Grande São Paulo. Começa no Amazonas a ser feita mais uma reconstituição dos assassinatos do indigenista Bruno de Araújo e do jornalista britânico Dom Phillips. De acordo com informações da polícia, pelo menos 20 testemunhas já foram ouvidas no município de Atalaia do Norte. Em plena crise econômica do país, com alta nos preços das passagens, disparou também a procura pelos voos. As férias escolares estão chegando e milhões de brasileiros se programam para a hora do embarque. Hoje, aqui no estúdio da TV Evangelizar, a gente tem uma entrevista com o presidente do TRE, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. E agora sim, vocês vão ver as imagens, né? No programa de hoje, a gente mostra como foram os brasileiros na abertura das oitavas de final. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta quarta-feira já está no ar. Esta quarta-feira foi mais um dia de caos em São Paulo, com a ausência dos ônibus do transporte público da cidade. É que a nova rodada de negociações entre motoristas, cobradores e donos de empresas ontem, no fim da tarde, havia terminado sem acordo. Resultado, hoje cedo, milhões de moradores da capital começaram o dia sem transporte. A Cláudia Vicentim começa a tarde com a gente com mais detalhes sobre esse dia tão difícil na capital paulista. Boa tarde para você, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Os trabalhadores do transporte coletivo da capital paulista, que já haviam paralisado as atividades 2 semanas atrás, cruzaram os braços novamente, mesmo com a garantia de reajuste salarial de 12,47% anunciado no fim da última greve. Os motoristas e cobradores justificam que, além do aumento, aguardavam reivindicações que não foram atendidas, como hora de almoço remunerada, PLR, que é a participação nos lucros e resultados, e plano de carreira. A paralisação começou às 0h de hoje e afetou, segundo a SP Trans, que administra o sistema de transporte coletivo da capital paulista, pelo menos 1,5 milhão de passageiros só pela manhã, período de grande pico. Foram cerca de 6 mil ônibus a menos e 675 linhas que deixaram de operar. Durante a madrugada, 88 das 150 linhas do noturno também não saíram das garagens. Longas filas de passageiros se formaram nos pontos de ônibus, pessoas que tentavam embarcar nos micro-ônibus das linhas que fazem trajetos entre os bairros e os terminais. Por causa da greve, a Prefeitura suspendeu o rodízio e liberou a circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus. As vans do serviço Atende Mais, que transportam pessoas com deficiência de alto grau de severidade, operaram normalmente. E a Secretaria de Transportes Metropolitanos antecipou a oferta de trens em circulação. Metrô, CPTM, Via 4 e Via Mobilidade colocaram trens reservas em condições operacionais em todas as linhas para o atendimento da demanda. No dia 31 de maio, a SP Trans conseguiu liminar na Justiça do Trabalho, que determina um mínimo de 80% da frota circulando no horário de pico e pelo menos 60% no restante do dia, sob pena de multa diária de R$50 mil. Essa determinação ainda estava valendo hoje, mas quem precisou de ônibus para se deslocar, especialmente para o trabalho, ficou sem alternativa, Odilon. Valeu, Cláudia. É mais um dia muito difícil, né, que atinge aí boa parte da população de São Paulo, que depende, né, do transporte público. De acordo com a empresa responsável pelo transporte de ônibus em São Paulo, já está agendado na Justiça o julgamento do dissídio, ainda para hoje. Começou nesta quarta a ser feita a reconstituição dos assassinatos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, em Atalaia do Norte, no Amazonas.
Os suspeitos Amarildo da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima foram levados para as áreas do crime hoje de manhã. Esta é a segunda reconstituição do caso. A primeira foi realizada apenas com Amarildo, que acusou Jefferson de ter atirado nas vítimas. Em depoimento, Jefferson acusou Amarildo de efetuar o primeiro disparo. Na reconstituição desta quarta, as versões estão sendo confrontadas. Na reconstituição, agentes da Polícia Federal e Polícia Civil percorreram as comunidades São Rafael, São Gabriel e Cachoeira, além das áreas onde Bruno e Dom foram assassinados e o local onde os corpos foram escondidos. Ontem, as embarcações utilizadas pelas vítimas e pelo pescador Amarildo no dia do crime foram utilizadas em simulações para verificar se os relatos das testemunhas e dos suspeitos são os mesmos. De acordo com a Polícia Federal, uma das provas técnicas a ser verificada era a velocidade das embarcações no momento em que Amarildo e Jefferson perseguiam Dom e Bruno. A polícia já chegou a algumas contradições nos relatos de Amarildo e Jefferson sobre o crime, já que os dois se acusam de ter iniciado os tiros que mataram o indigenista e o jornalista no início de junho. Num vídeo divulgado pela Polícia Federal no dia 21 de junho, Amarildo aparece negando que tenha atirado contra Bruno e Dom. Ele acusa Jefferson da Silva Lima. De acordo com Amarildo, Bruno teria revidado. O indigenista tinha porte de arma e escolta armada, mas dispensou a segurança no dia do crime, dia 5 de junho, um domingo. Ainda na reconstituição, Amarildo afirma que Jefferson atirou na região lombar de Bruno. Em reconhecimento da área do crime, Amarildo detalhou a morte e a ocultação dos corpos de Bruno e Dom. Jefferson afirmou que no dia do crime, Amarildo o chamou para perseguir Bruno e Dom, quando as vítimas passaram de lancha no rio Itacoaí. Quando estavam bem próximos, ocorreu o primeiro tiro, que teria sido efetuado por Amarildo e acertado as costas de Dom. Em seguida, Jefferson conta que atirou em Bruno. Houve uma sequência de disparos e ele não soube informar quem atirou em Bruno primeiro. Jefferson afirma que acredita ter atirado 3 vezes, o mesmo número de tiros dados por Amarildo. Bruno também teria atirado para se defender. De acordo com o delegado de Atalaia do Norte, Alex Pérez, a polícia já ouviu até agora 20 testemunhas. Destas, 3 são considerados suspeitos, de envolvimento na morte dos 2. O superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Eduardo Fontes, declarou que não está descartado o envolvimento de um mandante, que teria ordenado a morte de Dom Phillips e também do indigenista Bruno Pereira. O Ministério da Saúde anunciou hoje que o Brasil tem 21 casos confirmados de varíola dos macacos. Outros 23 casos estão sendo investigados. Dos 21 casos que foram confirmados já pelo Ministério da Saúde, 14 estão em São Paulo, 5 no estado do Rio de Janeiro e 2 no Rio Grande do Sul. Os outros 23 casos que estão sendo investigados estão espalhados por outros 11 estados do país e também pelo Distrito Federal. O Ministério da Saúde informou ainda que o maior número de casos investigados está no Ceará. A varíola dos macacos é uma doença viral rara, transmitida pelo contato próximo com uma pessoa infectada. Por isso, a orientação para a prevenção é também o uso de máscaras e o distanciamento. A partir de agora eu tenho um convite muito especial para você. Venha junto com a TV Evangelizar, a Peregrina Brasil, o Padre Cleodon Amaral, com Graciele Gonçalves do programa Bela Graça, para conhecer a rota do Êxodo, a saída do povo hebreu da escravidão no Egito. Vão ser 21 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, com visitas a vários lugares. Você vai conhecer no Egito as pirâmides de Gizé, a Esfinge, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai e outras passagens bíblicas rumo à Jordânia. Na Jordânia vai visitar as montanhas de Wadi Rum, o deserto onde foram feitas várias filmagens, vai conhecer Petra, a cidade esculpida nas rochas, até chegar ao Monte Nebo, onde terá a mesma visão que Moisés teve da Terra Prometida. Também vai visitar Hierash, uma das 10 decápolis romanas. Em Israel, vai visitar Nazaré, onde aconteceu a Anunciação a Nossa Senhora, Caná da Galileia, Cafarnaum, Bem-aventuranças, Jericó, Mar Morto, Jerusalém, Belém, o local do nascimento de Jesus, o Santo Sepulcro, Monte das Oliveiras e o Cenáculo. Depois, em Portugal, vai visitar Lisboa e seus pontos turísticos e religiosos. Vai seguir para Fátima, visitar os locais das aparições de Nossa Senhora. Peregrinar faz entender melhor as Sagradas Escrituras, peregrinar também é evangelizar.
e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Com a chegada das férias escolares, a busca por voos nacionais e internacionais dobrou neste mês de julho. Um levantamento feito pelo buscador de viagens Kayaká sobre as buscas por passagens aéreas mostrou que o mês de julho ainda é um período de alta procura de viagens entre os brasileiros, mesmo com o aumento nos preços de passagens. Com as férias escolares se aproximando, a procura por voos nacionais subiu 108%, enquanto a busca por passagens internacionais registrou um aumento de até 99%. Essa pesquisa mostrou que, nesse ano, a variação do volume de buscas por passagens aéreas para Londres, na Inglaterra, cresceu 99%, na comparação com 2019. Já para o destino de Lisboa, em Portugal, cresceu 91%, estando no topo dos 10 destinos mais procurados por brasileiros para o mês de julho, mesmo com o aumento das passagens em 68%. Já quanto aos voos domésticos, a variação de preços mostra a baixa dos valores em alguns destinos. O Nordeste, por exemplo, registrou queda de 12% no valor das passagens, enquanto a procura foi de 68%. No próximo bloco, a gente tem entrevista ao vivo aqui no estúdio da TV Evangelizar para todo o Brasil com o presidente do TRE Paraná, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Estamos a um pouquinho menos de 100 dias das eleições e um dos principais desafios este ano é o combate a desinformações. Fique ligadinho, a gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h40 da tarde agora, falamos ao vivo para todo o país, a você de casa ligadinho aí na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia, temos entrevista de estúdio agora, vamos falar sobre eleições, sobre os preparativos das eleições. Um momento muito importante, né, para todo cidadão brasileiro está chegando, são as eleições 2022 e nos bastidores dessa corrida eleitoral, a Justiça Eleitoral já deu início aos testes das urnas e sistemas. Estamos já há menos de 100 dias, né, da hora do voto e na semana passada o TRE aqui no Paraná foi sede de um teste em campo dos sistemas de totalização e ecossistema da urna para as eleições. Foi o primeiro teste realizado nestes moldes pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e para falar sobre este assunto, sobre este desafio que é organizar as eleições 2022, a gente está aqui no estúdio da TV Evangelizar com o presidente do TRE Paraná, o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Muito boa tarde para o senhor, desembargador. Seja muito bem-vindo aqui à TV Evangelizar. Gostamos muito de receber a sua visita para esclarecimentos, né? E qual a importância desse evento que aconteceu a semana passada, organizado pelo TRE aqui em Curitiba, né? Esse teste de sistema e das urnas eletrônicas também. Obrigado, Odilon. É uma honra, é um prazer estar aqui na TV Evangelizar. É importante falar sobre eleições. Como asseverado, temos menos de 90 dias para a realização dessa festa democrática. A Justiça Eleitoral, ela se prepara para essa realização, dessa festa democrática. Ela se prepara, por exemplo, preparando a urna eletrônica. Para você ter uma ideia, nós, no ano anterior às eleições, já começamos a preparar a urna, verificando eventuais vulnerabilidades da urna com a participação de entes que não participam da Justiça Eleitoral, como a Polícia Federal, universitários e etc. E nesse período, até o dia da eleição, essa urna está sempre colocada à disposição para verificar eventuais vulnerabilidades. Mas não só a urna eletrônica, como também os sistemas de divulgação, o sistema de totalização. E o que nós fizemos a semana passada? Nós pegamos membros de todos os tribunais regionais eleitorais, inclusive do TSE, para que buscassem qualquer vulnerabilidade, qualquer defeito
para que no dia das eleições corra tudo com tranquilidade. O nosso pedido para todos foi no seguinte sentido: fiquem aqui durante essa semana e busquem com todos os seus esforços para que achem realmente alguma vulnerabilidade. Se achar, nós iremos consertar. É mais ou menos o mesmo raciocínio da urna eletrônica. Algum detalhe, alguma informação chamaram a atenção nessa semana aí de tantos testes, de tanta procura por eventuais vulnerabilidades no sistema? Alguns defeitos geralmente acontecem, alguns pequenos defeitos, mas que não impossibilitam o trabalho maior. O senhor teria algum detalhe desses Alguns defeitos? bugs, por exemplo, são vários bugs que foram encontrados, mas são defeitos assim solucionáveis, tanto é que foram todos solucionados. Então, não comprometeram a maior intenção, que é a divulgação, que é a totalização. Estamos muito tranquilos. As eleições se aproximam e estamos preparados para a realização dela. Desembargador, aqui ao nosso lado a gente não tem ela ligada, mas a gente tem a nova urna eletrônica, né? Essa não vai ser usada ainda em todas as cidades brasileiras, mas esse é o modelo mais novo, mais recente, que vai ser usado, por exemplo, na região de Curitiba, né? Na região de Curitiba, não só em Curitiba, como na região metropolitana. Teremos esse novo modelo. Nos demais municípios e comarcas, a antiga será utilizada. Mas estamos tranquilos, qualquer uma delas, com certeza dará uma resposta célere e uma eleição muito rápida. Bom, estamos perto de 90 dias, né, das eleições e há uma situação que preocupa muito, que é a desinformação, às vezes a propagação de informações que não são verdadeiras, né, as chamadas fake news aí, falando, questionando o funcionamento das urnas, enfim. Como é que é para o TRE, né, para as autoridades aí eleitorais, como é que é lidar com essa onda de fake news aí, muitas vezes com a desinformação, porque isso atinge uma parte grande da população que acaba comprando essas fake news e daí descredibiliza, né, o trabalho de tanta gente envolvida nesse processo que são as eleições. Eu acredito que a fake news é uma ofensa à democracia. Até porque se está ofendendo a inteligência do eleitor. Quando o cidadão que cria uma fake news, ele busca o quê? Manipular. Ele busca trazer uma inverdade para que aquele eleitor, que eu sempre digo é o nosso juiz, possa votar com um falso. Então, nós estamos trabalhando com intensidade para o combate a essa desinformação. Trabalhamos de que forma? Buscando serviços de checagem. Por exemplo, no nosso Tribunal Regional Eleitoral, nós temos um serviço de checagem chamado Gralha Confere. Basta digitar no Google que o serviço estará à disposição. Está na tela, Inclusive, esse serviço é composto por uma equipe que verificará, caso acionada, se aquele fato descrito é verdadeiro ou falso. Então, sempre conclamamos à sociedade que, ao invés de imediatamente propagar aquela informação, cheque antes. É por isso o serviço de checagem. Verifique antes se aquele fato é verdadeiro ou não, sob pena, inclusive, de ser responsabilizado criminalmente ou civilmente, o que nós não queremos. Nós queremos que o nosso juiz, que é o eleitor, possa votar com tranquilidade e transparência. O eleitor não merece ser objeto de manobra de alguns. Então, é isso que nós colocamos à disposição do eleitor. Um serviço de checagem para que ele realmente verifique se esse fato é verdadeiro e faça o que bem entender. Mas nós não ficamos só com esse serviço de checagem. Nós sabemos que a nível nacional nós também temos um serviço de checagem chamado Fato ou Boato, que é similar ao nosso Gralha Confere. Podemos acessá-lo e verificar também. Claro, essa checagem se refere a fatos inerentes ao processo eleitoral. Exato. Fatos que não se relacionam com o processo eleitoral, é claro que não haverá serviço de checagem. Bom, eu quero só citar para vocês aqui, né, o site é o gralha.tre-pr.jus.br. E existe também um telefone para esclarecimentos, né, com relação a informações eleitorais, 41-3330-8500.
Desembargador, o Paraná tem uma história, né, na organização das eleições. Há 26 anos, no país, né, aconteceu a primeira eleição com as urnas eletrônicas. O Paraná sempre com destaque. Como é que tá no comando aí do TRE Paraná, que tem esse histórico, né, de representatividade no país? Eu fico muito orgulhoso de estar como timoneiro deste grande Tribunal Regional Eleitoral que é do Paraná. Tudo o que é novidade acontece aqui no nosso tribunal. É um tribunal de vanguarda. Você veja que os testes no Brasil inteiro que fizemos semana passada, aonde se realiza? Aqui no estado do Paraná. Você veja que a incrementação, por exemplo, de um título que hoje nós podemos retirá-lo usando a internet. Aonde? Aqui no Tribunal do Paraná. Veja os projetos que nós temos que são inéditos a nível nacional. Vou te dar um exemplo, nós temos um projeto chamado Cidadania Plena. Quando assumi o Tribunal Regional Eleitoral, eu verifiquei que o jovem, em relação ao eleitorado paranaense, correspondia a 1%. E verifiquei que aqueles com 70 ou mais anos, que também possuem o voto facultativo, corresponde a 8% da população. O que imaginei e o que executei? Vamos colocar uma urna para que aqueles que estão à margem desse processo possam também votar. Nós estamos colocando uma urna eletrônica em hospitais como Erasto Gettner, como hospitais das clínicas, como hospitais universitários do interior do estado. Também nós estamos colocando uma urna eleitoral junto a essas casas de longa permanência, facultando àquele que está impossibilitado de ir até uma sessão eleitoral a possibilidade de votar ali onde se encontra. Vantagens para o hospital. Qual a vantagem? A vantagem é que o corpo clínico também poderá votar naquele mesmo hospital, evitando a solução de continuidade. Qual é a vantagem também na casa de longa permanência? Que aqueles cuidadores ali também possam votar, evitando a mesma solução de continuidade. Ou seja, esse trabalho nosso é um trabalho de inclusão, é um trabalho de dignidade. Nós que temos pais, temos ascendentes, que tanto querem participar desse processo eleitoral, nós estamos caminhando também com o olhar para essa camada social, que tantos regimes de governo participaram. Mas não é só, Odilon. Nós estivemos recentemente em Guaraqueçaba. Fomos 1 hora de barco, se de carro seriam 4 horas, e fomos ali fazer o alistamento daqueles também que só possuem uma cidadania básica, só que possuem algo muito básico, caiçaras, indígenas, entre outros que ali residem. Levando informação, né? O importante é a inclusão, certo, desembargador? A inclusão social. A Justiça Eleitoral, ela tem 4 pilares. A Justiça Eleitoral age com a ação jurisdicional, age com a ação normativa, consultiva e também age com essa ação administrativa. É isso que me seduz, é propiciar um pouco mais de cidadania para aqueles que são carentes. Nós temos que ter memória e essa memória alcança a esses que estão à margem do processo. Tá certo, desembargador. Muito obrigado pela sua visita aqui à TV Evangelizar, pelos seus esclarecimentos e que seja um sucesso essas eleições 2022. Gente, eu conversei aqui com o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, presidente do TRE Paraná. Vamos seguir então, vamos falar de futebol, gente. Pela Libertadores, Corinthians, Galo e Furacão entraram em campo ontem à noite. Acompanhe. O Galo Mineiro foi a Guayaquil, no Equador, enfrentar o Emelec, um outro duelo disputado dessas oitavas. Ademir, depois de receber passe do meio, foi rápido e abriu o placar para a equipe mineira. O VAR teve trabalho em Guayaquil e flagrou esta jogada faltosa na área do Atlético Mineiro. Pênalti para o Emelec. Sebastián Rodrigues bateu forte de perna direita no canto direito alto do goleiro, 1-1. O Galo teve Alan expulso depois da troca de gentilezas com o jogador do Equador e suportou a forte pressão dos donos da casa. No finzinho do jogo teve pênalti para o Galo. Hugo foi derrubado dentro da área. Ele foi para a cobrança e perdeu a chance de selar mais uma vitória brasileira. E o jogo ficou assim, Emelec 1, Atlético Mineiro também 1. Na semana que vem, com vitória simples no Mineirão, o Galo garante vaga nas quartas.
Em São Paulo, na Arena Itaquera lotada, o Corinthians recebeu o Boca Juniors da Argentina. Foi jogo tenso e muito movimentado, com boas chances para os dois lados. Ainda no primeiro tempo, teve pênalti de Marco Rojo no Corinthians. Roger Guedes foi para a cobrança, bateu forte e o goleiro defendeu. Com mais chances perdidas de lado a lado, ninguém tirou o 0 do placar. Corinthians 0, Boca Juniors também 0. Na volta em Buenos Aires, vitória simples garante o Corinthians nas quartas. O empate por qualquer placar leva a decisão para os pênaltis. Também ontem, mas jogando pela Copa Sul-Americana, o Internacional em Santiago enfrentou o Colo-Colo. Começou bem, mandou bola na trave com Pedro Henrique, mas logo aos 11 do primeiro tempo viu os donos da casa em vantagem. Luchero marcou 1-0. No segundo tempo, depois de ótima jogada na área do Inter, Solari ampliou 2-0. Estevão, no finzinho, chegou a descontar para o Inter, mas o VAR chamou o toque de Edenilson na jogada e anulou o gol, que era respiro importante para os gaúchos. Ficou assim Santiago, Colo-Colo 2, Internacional 0. No jogo de volta, o Inter pode se garantir com 3 gols de diferença. Se conseguir a vitória com 2 gols à frente, leva ao menos a disputa da vaga para os pênaltis. Hoje à noite tem Palmeiras e Cerro Porteño, Flamengo e Tolima, jogos fora de casa de 2 equipes brasileiras pela Libertadores. Agora quem traz recado especial para você é a nossa Poliana. Oi, Poliana, boa tarde para você. Boa tarde, Odilon, meu querido. Muito boa tarde para você que acompanha a gente e que já não aguenta mais sofrer com dor para se movimentar, viu? Não consegue nem tirar o prato da mesa. Quantas vezes você já se deparou com situações como essa? As coisas simples, lavar uma louça, varrer sua casa, se tornaram mais difíceis. E a gente sabe, a dor incomoda demais, deixa a gente triste. E eu quero ajudar você a eliminar as dores, agir na raiz do problema. Porque se tá doendo, tem inflamação, tá tudo inflamado. E às vezes a gente não sabe nem dizer onde é que tá doendo. Só sabe que dói, lateja, incomoda. E a gente traz para você a oportunidade de você adquirir uma fórmula que é orgânica, não é medicamento, é natural. Ou seja, a senhora e toda a sua família pode fazer uso do cloreto de magnésio com sucupira. O segredo é a junção, porque o cloreto de magnésio ele vai ter ação analgésica e a sucupira entra com uma poderosa ação anti-inflamatória. E aí, quem vai viver melhor, ter mais qualidade de vida, se movimentar mais livremente, é você de casa. Convido você que quer eliminar as dores muscular, a dor na coluna, na lombar, dores nas articulações por conta de artrite, artrose, as doenças degenerativas, doenças autoimunes. O que eu converso com gente que está sofrendo com doença autoimune e esses tratamentos são extremamente delicados. E você pode fazer uso do cloreto de magnésio com sucupira. Vai só trazer benefícios para você que está sofrendo com dor. Vai agir na raiz do problema e diminuir as inflamações generalizadas no seu corpo. Para deixar você mais feliz ainda e com uma possibilidade maior de adquirir hoje o cloreto de magnésio com sucupira, tem desconto direto de laboratório. 80% de desconto, é preço de custo. Sai do laboratório e vai parar aí na sua casa com frete grátis. Pagamento em 12 vezes sem juros no cartão e eu libero para você que está acompanhando a gente, boleto bancário com esses 2 presentes e tem mais um esperando por você, para você ligar agora, além da pomada desse conjunto lindo banhado a ouro, tem um outro presente surpresa te aguardando no call center. É só ligar no 0800 010 5010. Vou repetir a última vez, que é para você anotar e ligar agora, 0800 010 5010. Muito obrigada, viu, Odilon? É com você. Valeu, Poliana. Poliana está esperando a sua ligação, hein? Gente, numa orquestra de Curitiba, criada há 3 anos apenas, um dos grandes desafios é a inclusão. E é isso mesmo, foi este o caminho aberto tão necessário na vida de um dos músicos, que é cego. Veja na reportagem da Fabiana Vantucci. Os acordes delicados do violino despertaram no Luiz uma paixão, um sonho que parecia inatingível. Ele nasceu com baixa visão, mas isso não foi um obstáculo. Na adolescência, decidiu que queria ser músico e aprendeu com professores que entendiam o desafio. Eu entrei num curso de teoria musical, na época o nome era esse, e de instrumento. E o grande legal dessa história é que os professores eram professores cegos. E comecei a descobrir essa coisa de que eu sou uma pessoa que tem uma característica que se diferencia, que tem demandas diferenciadas. Hoje o Luiz faz
parte de uma orquestra que existe desde 2019 e propõe a inclusão de pessoas com deficiência. Uma forma de mostrar que a música é uma linguagem universal. Desde 2019 a gente começou esse projeto, né? E basicamente é de criar essa abertura para que tantos músicos que estão aqui em Curitiba e na região metropolitana possam vir tocar e também trazer toda essa mistura, né? Tanto da música nova, da música contemporânea, com os grandes clássicos, né? E também agora com o Luiz a gente conseguiu fazer esse projeto de incluir ele, então ele já participa desde 2019 e até agora tem dado muito certo, está sendo bem bacana, bem uma troca muito boa e muito rica, né? Uma experiência que exige dedicação redobrada do Luiz. Como não pode ver os comandos do maestro, desenvolveu uma forma de acompanhar os outros músicos. Estamos aqui experimentando uma prática de performance musical inclusiva. O ensaio é o momento em que realmente eu me incorporo na orquestra quanto músico. E no ensaio também se estabelece códigos com os meus colegas distantes violinistas, né? A diversidade cultural e o encontro de gerações também tem espaço aqui. A pianista russa Olga Kyun, um dos maiores nomes do cenário musical, vai tocar junto com a orquestra pela primeira vez. Primeira peça que eu toquei aqui no Brasil foi justamente esse concerto. E agora, com maior prazer, vou tocar com essa orquestra. Que eu não conheço, vou conhecer. E para quem também quer seguir esse caminho, o Luiz dá um conselho. Como qualquer coisa na vida, tem que ser construída. O estudo é fundamental, a formação educacional, a formação profissional é fundamental. Em primeiro lugar, não se entregar. É entender que a vida é sua e é você que vai determinar, sim, o que vai ser da sua vida. Se vai ser boa, se vai ser ruim, você tem uma contribuição nisso. Que exemplo, né, de determinação deixado aí pelo Luiz, um dos músicos da orquestra. O concerto da Orquestra Nova está marcado para as 8 horas desta quarta-feira no Guairinha, teatro localizado no centro de Curitiba. Uma noite de espetáculo e de enorme realização, principalmente para o Luiz. Com essa notícia tão legal de inclusão, gente, a gente hoje se despede. Muito obrigado pela sua companhia, ótimo fim de tarde para você. Temos novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui no Pauta Aberta na TV Evangelizar. Tchau, tchau e até lá.